Sam Raimi originalmente imaginou uma ideia para Thor depois de fazer Darkman, de 1990. Ele teve uma reunião com Stan Lee e apresentou seu conceito para a Fox, mas eles não entenderam ele. Thor foi abandonado até abril de 1997, quando a Marvel Studios estava começando a crescer. O projeto ganhou impulso após o sucesso de X-Men. O plano era que Thor fosse feito para televisão. A UPN estava em negociações para exibi-lo. Entusiasmados pela perspectiva, eles se aproximaram de Tyler Mane para interpretar Thor. Em maio de 2000, a Marvel Studios trouxe a Artisan Entertainment para financiá-lo como um filme, mas em junho de 2004, o projeto ainda não havia sido patrocinado por um estúdio. Finalmente, a Sony Pictures comprou os direitos do filme, e em dezembro de 2004, David Goyer estava em negociações para escrever e dirigir. Em 2005, embora houvesse conversações entre David e a Marvel, que David não estava mais interessado, embora neste momento o filme ainda seria distribuído pela Sony Pictures. Mark Potosvik, um fã das histórias em quadrinhos de Thor, concordou em escrever o roteiro em abril de 2006, e o projeto se mudou para a Paramount Pictures, depois dela ter adquirido os direitos da Sony. Em dezembro de 2007, Mark Potosvik descreveu seus planos para ser como uma história de origem do super-herói, mas não sobre um humano ganhando superpoderes, mas sobre um Deus percebendo seu verdadeiro potencial. É a história de um Deus do Antigo Testamento que se torna um Deus do Novo Testamento. Em agosto de 2007, a Marvel Studios contratou Matthew Vaughn para dirigir o filme. Matthew então reescreveu o roteiro de Mark Potosvik para reduzir o orçamento para 150 milhões, já que o roteiro de Mark iria custar 300 milhões para produzir. Ele pretendia começar a filmar no ano de 2008, e depois do sucesso de Homem de Ferro, a Marvel Studios anunciou que pretendia lançar Thor em 4 de junho de 2010, com Homem de Ferro 2 sendo usado para introduzir o personagem Thor. Matthew saiu do projeto quando seu contrato expirou em maio de 2008, momento em que a Marvel selecionou Mark para trabalhar em um novo roteiro e começar a procurar um novo diretor. Guilherme Del Toro entrou em negociações para dirigir o filme. Del Toro era fã do trabalho de Jack Kirby nos quadrinhos e disse que ele amava o personagem de Loki e desejava incorporar mais da mitologia nórdica original do filme, incluindo os vikings e muita lama. No entanto, Del Toro acabou recusando Thor para dirigir O Hobbit. Em setembro de 2008, D.J. Caruso vinha discutindo sobre o projeto, embora ele não tinha lido o roteiro. Mais tarde, naquele mês, Kenneth Branagh entrou em negociações para dirigir, e em dezembro de 2008, Branagh confirmou que ele havia sido contratado. Ele descreveu o filme como uma história humana no centro de um grande cenário épico. Branagh afirmou que ele esperava começar a filmar em janeiro de 2010. Mais tarde, eles transferiram a data de lançamento para 20 de maio de 2011, para se distanciar do lançamento de Capitão América, o primeiro Vingador. Em outubro de 2008, o papel foi oferecido a Daniel Craig, mas ele acabou recusando, citando seus compromissos com a franquia James Bond. Em fevereiro de 2009, Samuel L. Jackson, que havia brevemente interpretado Nick Fury no final do Homem de Ferro, assinou para reprisar o papel de Thor, como parte de um acordo de 9 filmes com a Marvel Studios. No entanto, em uma entrevista de abril de 2010, Jackson declarou que ele não estaria aparecendo em Thor. Mais tarde, no mesmo mês, Jackson revelou que ele estaria filmando uma cena para Thor servindo como conexão para os Vingadores. Também em fevereiro, uma chamada de elenco estava procurando por atores com certos atributos físicos para os testes para o papel de Thor. Em maio de 2009, Chris Hemsworth estava em negociações depois de um processo de vai e vem no qual o ator de 25 anos de idade foi recusado no início, e então recebeu uma segunda chance de fazer o teste para o papel. O irmão de Chris, Liam Hemsworth, também fez um teste para o papel. No dia seguinte, a Marvel anunciou que Tom Hiddleston tinha sido inicialmente considerado para interpretar o papel principal, mas ficou com o papel de Loki. Em junho de 2009, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que Chris e Tom estavam confirmados. Kevin Feige mencionou que o filme aconteceria tanto na Terra moderna como em Asgard, mas o anfitrião humano de Thor, Dr. Donald Blake, não estaria incluído. Em julho de 2009 e algumas semanas seguintes,
a Marvel foi confirmando progressivamente a presença dos outros atores. Quando a produção de Homem-Aranha 4 da Columbia Pictures ficou paralisada, a Paramount Pictures e a Marvel anteciparam o lançamento de Thor para 6 de maio de 2011, 2 semanas antes do divulgado anteriormente. Em outubro de 2008, a Marvel Studios assinou um contrato de arrendamento de longo prazo com a Halley Studio para filmar seus próximos 4 filmes, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América e Os Vingadores, na instalação de Halley em Manhattan Beach, na Califórnia. A Production Week informou que as filmagens de Thor da Marvel foram programadas para começar em Los Angeles em meados de janeiro, depois se mudando para Santa Fé, no Novo México, de março até o final de abril. A fotografia principal começou em 11 de janeiro de 2010. Em fevereiro, a Paramount Pictures entrou em negociações com Del Mar, na Califórnia, para usar trechos de 300 jardas de praia para filmar uma cena de Thor envolvendo 6 cavalos correndo pelo terreno. A Paramount diz que esta costa foi ideal, porque sua inclinação gradual de areia até a linha d'água cria excelentes oportunidades de reflexão no filme. Em 15 de março de 2010, a produção de Thor mudou-se para Galisteu, Novo México, onde uma antiga cidade de cinema ocidental foi amplamente modificada para as filmagens. Em abril, a produção desistiu de filmar partes de Thor em Del Mar, na Califórnia. A Paramount Pictures enviou uma carta informando a cidade que, em vez disso, escolheram uma localização no norte da Califórnia para filmar uma cena na praia para o filme. A carta citou preocupações com o custo da produção, já que o local se encontrava muito longe de sua sede. Em outubro de 2010, a chamada de elenco revelou que o filme passaria por um número não revelado de refilmagens. Em março de 2011, as cenas envolvendo Adriana Barraza foram removidas do corte de cinema do filme durante o processo de edição. O diretor Kenneth Branagh enviou uma carta de desculpas explicando os motivos do corte e desejo de trabalhar novamente com Adriana Barraza no futuro. Em resposta, Adriana afirmou, abre aspas, "Isso me entristece porque o filme é ótimo e porque eu estava atuando ao lado de alguns atores tremendos que eu admiro muito, mas entendo a natureza dos filmes, e não é a primeira vez ou a última vez que as cenas serão cortadas." Fecha aspas. Adriana Barraza aparece em apenas uma cena de corte de cinema do filme. No mesmo mês, Douglas Tait revelou que ele realizava a captura de movimentos dos gigantes de gelo. Quando o filme estava sendo editado, eles queriam torná-los ainda maiores e se moverem mais rápido. Abre aspas. Quando o filme estava sendo editado, eles queriam torná-los ainda maiores e se moverem mais rápido. Eles adicionaram as pessoas novamente e Kenneth Branagh escolheu-me para realizar os movimentos das capturas do gigante de gelo. Fecha aspas. Podemos acabar com isso, aqui e agora, antes que se derrame mais sangue. Em abril de 2011, a IMAX Corporation, a Paramount Pictures e a Marvel Studios anunciaram que finalizaram um acordo para lançar o filme no IMAX 3D, continuando a parceria que começaram em Homem de Ferro 2. O diretor afirmou que o processo 3D inicialmente o fez escolher, mas disse, abre aspas, "Nós percebemos que no nosso caso, o 3D poderia ser muito bom amigo de história e de personagem para um tipo diferente de experiências." Fecha aspas. Embora o filme tenha sido filmado em 2D, Kevin Feige afirmou que os efeitos especiais do filme foram concebidos e executados desde o início em 3D. A cena pós-crédito que mostra Nick Fury se aproximando de Eric Selvig foi dirigida pelos diretores de Os Vingadores, Joss Whedon. A Booth Company serviu como a principal empresa de efeitos visuais trabalhando no filme, com a Digital Domain também fornecendo trabalho no filme. Kenneth Branagh afirmou que a Booth foi inspirada pela fotografia do Hubble e outras imagens do espaço profundo. O supervisor de VFX, Peter Butterworth, disse que a tarefa mais desafiadora era interpretar como seria o Bifrost. Abre aspas. "Você não pode ir no Google e ver como as coisas se parecem. São totalmente imaginadas. Então, para extrair isso e interpretá-lo para a tela grande, foi um desafio interessante criativamente, provavelmente criando simulações de fluidos que poderiam ser direcionados para a arte utilizadas tanto para os shots da câmera de Bifrost como de Odin. Parte da dificuldade em resolvê-los é que tivemos que garantir que eles podiam funcionar em estéreo." Fecha aspas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa parte 1. Em breve, os detalhes das continuações dos filmes de Thor. Ajude o canal deixando um joinha. Até mais, fiquem com Deus.